Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor está em Lucas 21, do 12 ao 19. Vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença dos reis e dos governadores por causa de mim. Isso vos acontecerá para que vos sirva de testemunho. Gravai bem no vosso espírito, não prepareis vossa defesa, porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não poderão resistir nem contradizer os vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes e vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, Jesus ele está indicando um caminho para os seus discípulos. Jesus anda com os discípulos e chega um certo tempo que Jesus começa a falar com eles sobre perseguição, sobre cruz, sobre luta. E são conversas que vão sendo jogadas ao coração dos seus discípulos, em que cada um deles vão ficando inquietos, porque são palavras que nos deixam inquietos no tempo de hoje. Imagina você andando com Cristo, imagina você ao lado de Jesus, vendo tudo o que ele fez, fazendo tudo o que ele também está fazendo, mas agora ele começa a falar sobre perseguição, agora ele começa a falar sobre prisões, agora ele começa a falar sobre mortes e também sobre perseverança. São palavras duras, são palavras difíceis de se escutar. Mas Jesus ele nunca enganou ninguém. Jesus ele quer ensinar os seus discípulos e também quer ensinar para nós que quando você se opõe ao Evangelho, quando você se coloca à presença dele, quando você se coloca em defesa da palavra dele, ele também se coloca em defesa sua. Porque ele fala: lançarão as mãos e vos perseguirão. Vão entregar vocês aos tribunais, aos reis, às rainhas, às prisões. Vocês vão ser levados ao tribunal. Mas eu te pergunto, qual é a sua realidade diante de uma perseguição? Qual é a sua conduta diante de uma prisão? Imagine comigo você numa praça pública pregando. Você não está fazendo mal a ninguém. Você simplesmente está pregando a verdade. E o mundo hoje, você pregar a verdade se tornou um discurso de ódio. Aonde você pregar a favor da família é proibido. Aonde você pregar contra o divórcio é proibido. Aonde você pregar contra o homossexualismo é proibido e outras coisas. Imagine você pregando a verdade de Cristo e as pessoas vindo até você, pegando você e levando você preso. A polícia chega, te bate, te prende. E qual é a sua realidade? Qual é a sua conduta diante de uma perseguição? Porque uma coisa é eu falar que eu estou pronto para ser perseguido por Cristo. Outra coisa é eu ser perseguido pelo nome de Jesus Cristo. Qual será a minha conduta? Porque eles te pegam, te prendem, te deixam na cadeia. Daqui a pouco eles vão te pegar para depor. Você tem que dar um testemunho. O juiz vai te perguntar alguma coisa. E Jesus ele quer falar com seus discípulos. Ele fala: gravai bem em vosso espírito. Grava bem em sua alma. Grava bem em seus corações. Quando lançar vocês nas sinagogas ou nas prisões, não se preocupa, porque eu vou defender vocês. Não prepareis vossa defesa, porque eu vou dar a vocês palavras de sabedoria, a ponto que eles não vão saber dialogar com vocês. Eu me lembro de Santo Estevão, diácono Estevão, em Atos do Apóstolo 7, em que Estevão ele vai na sinagoga, ele prega, e ele está pregando para os judeus o cristianismo. Estevão pega de Moisés até o Atos dos Apóstolos, pregando, destrinchando a palavra de Deus, destrinchando a Torá, destrinchando a doutrina judaica, a ponto que os fariseus, os doutores, não tiveram palavras para falar com Estevão, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo. E quando Jesus fala que é ele que fala, realmente é ele que fala. Então o Espírito Santo toma Santo Estevão, o diácono Estevão, a ponto deles não conseguir mais combater
palavra com Estevão. Então eles pegam Estevão e matam, porque eles não têm diálogo mais, eles não têm resposta, eles não têm resposta para conversar com ele, por causa da sabedoria que Deus tinha dado para ele na hora. E Jesus, ele fala com os discípulos: não prepareis vossa defesa, porque eu sou o seu advogado. E quando você está sendo perseguido por Cristo, qual é a sua conduta? É reclamar? É falar mal? Reclamar com Deus porque eu estou sendo perseguido? Não, a nossa conduta deve ser joelho no chão, orar, falar: Senhor, o Senhor falou para mim gravar no meu coração que se eu fosse se eu fosse preso por causa da tua palavra, o Senhor me defenderia. Então eu estou aqui. E Jesus vai e te defende. E Jesus toma a sua boca e você começa a falar com as autoridades. Jesus coloca uma autoridade espiritual em você em que ninguém vai conseguir combater a sua palavra, porque é Ele que vai falar por você. E Jesus, ele vai mais adiante. Ele fala: serei entregues até por vossos pais, vossos irmãos, até os da casa vão nos perseguir, até os da própria casa, porque a maior perseguição não é quem está lá fora. É muito fácil ser perseguido por quem está lá fora, porque quando você vier para sua casa, ninguém te fala mais nada. Então você continua orando, você continua lendo Bíblia, você continua pregando, porque dentro da sua casa tem paz. Mas e quando a perseguição está dentro da sua casa? E quando seus irmãos, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo começa a te perseguir também? Já não basta lá fora a perseguição, agora a perseguição também vai para dentro de casa. E Jesus está falando: é isso, é luta, é renúncia. E qual é a nossa conduta diante disso tudo? Porque tem gente que não consegue aguentar nada por Jesus Cristo. Quando o calo aperta, de vez de orar, de vez de jejuar, de vez buscar resposta com o Espírito Santo, não. Fica reclamando, fica murmurando. E Jesus está falando, não foi isso que ele falou. Ele falou: vão te perseguir, você vai ser preso, mas não prepara a vossa defesa, porque eu sou o seu advogado. Fica tranquilo. E agora ele fala: vocês também vão ser perseguidos pelos da sua casa. E ele fala: entretanto, em um só cabelo de vossa cabeça não perderá. Jesus está falando: se a perseguição é lá fora, eu uso a boca, eu uso você para dialogar com eles, e eles não vão ter palavras mais. Mas se a perseguição é dentro da sua casa, não se preocupe, porque eu cuido até do último fio de cabelo da sua cabeça. O que vale um fio de cabelo? Nada. Quando as mulheres estão escovando o cabelo, estão penteando, a gente vai lá, corta o cabelo, vai embora, não vale de nada. Mas Jesus, ele cuida até disso, até nos detalhes. Então, se você está sendo perseguido dentro de casa, dá glória a Deus. Se você está sendo perseguido lá fora, dá glória a Deus. É sinal de que você está vivendo realmente o Evangelho. É sinal de que você realmente está vivendo a palavra de Deus. Porque é muito fácil viver a palavra de Deus sem perseguição, sem dor, sem luta, aonde todo mundo te abraça. Se você vive assim é porque tem algo de errado. Porque quando você vive a palavra, você se esforça para viver a palavra, você tenta levar os mandamentos de Deus adiante, você tenta mudar a sua conduta diante dos seus amigos, muitos vão reclamar de você. Muitos vão falar que você está radical demais e não precisa disso tudo. Muitos vão se afastar de você por causa que você está defendendo o Evangelho de Cristo. Então, se você está nesse lado, não se preocupe. É Jesus que está cuidando. Jesus cuida de tudo. Ele fala que vocês vão ser perseguidos, até mesmo que vos sirva de testemunho. Foi assim com os santos da igreja. Foi assim com os discípulos. E será assim daqui para frente. O Evangelho, ele é constituído de perseguição. A gente vê hoje as mídias como perseguem a igreja, como perseguem a palavra de Deus, como tentam driblar os cristãos, e muitos cristãos vão na onda, falando que agora tudo é normal, que está tudo bem, não precisa dessa entrega toda. Jesus te chamou para se consumir com Ele, como uma vela se consome no altar. Você acende uma vela e ela vai se consumindo até se acabar,
É isso que Jesus também nos chama, a se consumir diante da perseguição, a se consumir diante da luta, diante da morte, ou diante de cárcere, diante de qualquer coisa, como Paulo foi. Paulo preso, apanhando, sofrendo, doente, e ele sempre indicava o caminho da igreja, ele sempre indicava a palavra do Senhor. Paulo um dia, ele fala: Senhor, o espinho na carne dói. E Jesus fala: Paulo, minha graça te basta. A minha graça te basta. Nada mais. Levemos com nós também. Está doendo? A graça de Deus me basta. Está sofrendo? A graça de Deus me basta. Porque um dia nós veremos aquilo que está escrito em Apocalipse 21. Eis que eu vejo o tabernáculo do Senhor, o céu se abre. Vejo uma nova terra, onde não haverá dor nem lágrimas, onde não haverá sofrimentos, mas para chegar lá, tem que chegar nesse ponto final que Jesus fala: é pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. É ser constante, é ser contínuo no que você está fazendo hoje. Não é só começar, é começar e terminar, é ir adiante, é ir até o final. E esse é o problema de nós hoje, que nós começamos bem, mas não terminamos com Cristo. E Jesus está falando: é pela vossa constância que vocês vão alcançar a salvação. Não é hoje, não é amanhã, é até o final da sua vida, até o último suspiro da sua vida, que você possa ir até o final. Não se preocupe, não se preocupe. Jesus fala que cuida até das aves do céu, quanto mais de nós que somos filhos, imagem e semelhança dele. Por quem nós devemos ainda preocupar com perseguição? Não, se preocupa com o teu espírito, se preocupa com a tua alma. Fortaleça. Peça ao Espírito Santo a fortaleza, a sabedoria. Peça ao Espírito Santo que te conduza à vida, para que você possa conseguir chegar ao final da sua vida e ser salvo. E dá glória a Deus sempre, tudo. Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e possamos ser firmes e fortes até o final.